Tem gente que diz que a velhice traz sabedoria, que com o passar dos anos a gente aprende a reconhecer as pessoas, a filtrar quem merece nossa confiança. Essas pessoas nunca abriram a porta de casa e descobriram que a própria filha autorizou a venda do carro que estava no seu nome. Nunca olharam nos olhos de um genro folgado que sorriu e disse: "Você não dirige mais mesmo, precisávamos do dinheiro." Meu nome é Marlene de Souza Barbosa. Tenho 67 anos, e essa história começa no dia em que descobri que tinha me tornado invisível dentro da minha própria casa. Era uma terça-feira de março, dessas tardes quentes de fim de verão em que o ar parece grudento e o corpo pede sombra. Eu tinha ido ao médico de manhã fazer os exames de rotina que faço todo ano desde que Geraldo se foi. Nada demais, só acompanhamento. Pressão controlada, glicemia estável, coração funcionando como deveria. O Dr. Renato até brincou comigo, disse que eu estava melhor que muita gente de 40 anos. Peguei o ônibus de volta porque meu carro não estava na garagem quando saí de manhã. Achei que Renata, minha filha, tinha levado para resolver alguma coisa. Ela fazia isso às vezes, pegava sem avisar, dizia que era emergência. Eu deixava passar. Mãe deixa passar muita coisa, não é? A gente vai abrindo mão de pequenas coisas, achando que está mantendo a paz, cultivando o amor, preservando a família. Só não percebe que, aos poucos, está abrindo mão de si mesma. Desci do ônibus na esquina de casa, caminhei até o portão verde que Geraldo pintou no último verão que passamos juntos, e entrei. A garagem estava vazia. Não só sem o meu carro, mas vazia de um jeito diferente. Limpa demais, como se nunca tivesse existido um Corolla prata ali. Aquele carro era especial. Era o último presente que meu marido me deu. Geraldo escolheu pessoalmente, levou semanas pesquisando, visitando concessionárias. Quando me entregou a chave, com aquele sorriso que só ele tinha, disse uma frase que nunca esqueci. "É para você ter liberdade, Marlene. Para nunca depender de ninguém quando eu não estiver mais aqui." 2 meses depois, ele se foi. Um infarto fulminante, sem aviso, sem despedida. E aquele carro se tornou a última prova física de que o amor dele por mim tinha sido real. Entrei em casa pelo corredor lateral. A porta da cozinha estava aberta e eu podia ouvir a televisão ligada na sala. Era o som de algum programa de esportes, desses que Fábio assistia o dia inteiro enquanto fingia estar procurando oportunidades de emprego. Meu genro, o homem que minha filha escolheu para dividir a vida. Ele estava esparramado no sofá, o mesmo sofá que Geraldo e eu compramos quando nos casamos, há mais de 40 anos. Tinha os pés em cima da mesa de centro, uma lata de refrigerante na mão, os olhos vidrados na tela. Nem se mexeu quando entrei. Era como se eu fosse um móvel, parte da decoração. Perguntei onde estava o carro. Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Fábio nem tirou os olhos da televisão quando respondeu. As palavras saíram da boca dele com uma naturalidade que me gelou por dentro. "Vendi ontem." "Você não dirige mais mesmo. Precisávamos do dinheiro para quitar umas contas." Por alguns segundos, achei que tinha ouvido errado. Minha mente se recusava a processar aquelas palavras. "Vendi ontem." Como assim vendeu? Vendeu o quê? O carro estava no meu nome. Era meu. Eu nunca autorizei nada. Nunca assinei nada. Fiquei parada ali, no vão da porta entre a cozinha e a sala, sentindo o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a tremer. Era como se meu corpo tivesse congelado enquanto minha mente tentava entender o que estava acontecendo. Foi quando Renata apareceu da cozinha. Minha filha. A menina que eu carreguei no ventre por 9 meses, que amamentei, que ensinei a dar os primeiros passos nessa mesma sala. Ela estava secando as mãos num pano de prato, com aquela expressão de quem já sabia o que eu ia perguntar. "Mãe, não começa", ela disse antes que eu conseguisse formular qualquer frase. "Era um carro parado na garagem, a senhora nem dirige mais direito. O Fábio conseguiu um comprador que pagou à vista. Foi bom para todo mundo." Bom para todo mundo. Essas palavras entraram nos meus ouvidos e desceram até o peito como vidro moído. Bom para quem, Renata? Para mim, que fiquei sem o único meio de ir e vir quando quisesse? Para mim, que nem fui consultada sobre a venda de algo que me pertencia? Para mim, que perdi a última lembrança física do seu pai?
Mas não disse nada disso. Engoli as palavras junto com a dor, porque foi naquele momento que algo dentro de mim começou a mudar. Uma voz antiga começou a sussurrar na minha cabeça. Não reaja agora, não grite, não chore. Pensa, Marlene, pensa. 35 anos trabalhando em cartório me ensinaram uma coisa fundamental. Quem perde a calma, perde a razão. Quem grita, entrega o poder. Quem chora na frente do adversário, mostra onde dói. E naquele momento, olhando para o meu genro esparramado no sofá e para a minha filha com o pano de prato na mão, eu entendi que eles não eram mais minha família. Eram adversários. Adversários que tinham acabado de cometer um erro muito grave. Respirei fundo. Olhei para Fábio, que finalmente tinha tirado os olhos da televisão e me observava com um sorrisinho de canto, aquele sorriso de quem acha que ganhou. Olhei para Renata, que sustentava meu olhar com uma mistura de desafio e impaciência, e disse apenas: tudo bem, vocês devem saber o que estão fazendo. Vi a surpresa nos olhos dos dois. Eles esperavam briga, esperavam lágrimas, esperavam a velha Marlene implorando, fazendo drama. Não esperavam aquilo, não esperavam calma. E foi exatamente isso que os desarmou. Fábio deu de ombros e voltou a atenção para a televisão. Renata ficou me olhando por mais alguns segundos. Quando não explodi, ela balançou a cabeça e voltou para a cozinha, murmurando algo sobre, pelo menos ela entendeu. Fui para o meu quarto. O quarto que tinha sido meu e de Geraldo, mas que há 4 anos tinha virado o quartinho dos fundos, porque Renata e Fábio precisavam de mais espaço e ficaram com a suíte principal. Tranquei a porta, sentei na cama. E só então, sozinha, protegida pelas paredes que ainda guardavam o cheiro do meu marido, eu deixei as lágrimas caírem. Mas não eram lágrimas de derrota. Eram lágrimas de despertar. Porque enquanto chorava, minha mente trabalhava. Como ele conseguiu vender? O carro estava no meu nome. Eu nunca assinei transferência. Nunca dei procuração. A não ser que... Levantei da cama e fui até a gaveta do criado mudo, onde guardava os documentos importantes. Abri a gaveta com as mãos trêmulas e comecei a procurar. O documento do carro estava lá, mas junto dele havia outros papéis que eu não reconhecia. Papéis que eu tinha certeza absoluta de nunca ter visto antes. Eram procurações. 3 procurações. Todas com a mesma data de 6 meses atrás. Eu aparecia como outorgante. Fábio aparecia como outorgado. Os poderes concedidos eram amplos. Representar a outorgante em assuntos financeiros e patrimoniais, podendo movimentar contas bancárias, vender bens móveis e imóveis, assinar documentos em seu nome. Minhas mãos gelaram. Meu coração disparou de novo, mas dessa vez não era de tristeza. Era de uma raiva fria, controlada, perigosa, porque eu reconhecia aquelas procurações. Não por tê-las assinado, eu nunca as assinei, mas por reconhecer o formato, o papel, os termos usados. 35 anos em cartório me ensinaram a identificar cada detalhe, e eu sabia reconhecer uma falsificação quando via uma. A assinatura era boa, quase perfeita. Alguém tinha praticado, estudado minha letra. Mas havia detalhes. O M do meu nome tinha uma inclinação diferente. O S de Souza era mais fechado do que eu faço. E a pressão da caneta era uniforme demais. Quem falsifica costuma se concentrar tanto na forma que esquece de variar a pressão naturalmente. Continuei procurando na gaveta. E encontrei mais coisas. Extratos bancários. Extratos da poupança que Geraldo e eu tínhamos construído ao longo de décadas, guardando um pouco todo mês para a velhice, para emergências, para deixar algo para Renata quando não estivéssemos mais aqui. O saldo que deveria estar ali, pouco mais de 80 mil reais, tinha sido reduzido a menos de 2 mil. Havia saques mensais, transferências, pagamentos de cartão de crédito, todos autorizados por aquelas procurações falsas. Todos feitos nos últimos 6 meses, enquanto eu achava que meu dinheiro estava seguro. Sentei no chão do quarto, com os papéis espalhados ao meu redor. A luz do fim de tarde entrava pela janela, alaranjada e morna. Não era só o carro, nunca foi só o carro. Era um plano sistemático, organizado. Eles estavam me roubando há meses. E faziam isso enquanto sorriam na minha cara,
enquanto comiam a comida que eu preparava, enquanto moravam de graça na casa que eu ofereci. Minha filha, a menina que eu criei com tanto amor, ela sabia. Ela tinha que saber. Ninguém falsifica documentos desse jeito sem a conivência de quem está por perto. Renata pode não ter segurado a caneta, mas ela deixou acontecer. Ela escolheu o marido em vez da mãe. Ela escolheu o dinheiro em vez da verdade. Chorei mais um pouco. Chorei pelo que tinha perdido, pelo que descobri, pelo amor que achei que existia e era só ilusão. Mas depois das lágrimas veio outra coisa. Veio clareza. Veio determinação. Veio uma certeza inabalável de que eu não ia deixar isso passar. Peguei meu celular. Eram quase 8 da noite. A casa estava em silêncio agora. Provavelmente Fábio e Renata tinham ido dormir cedo, satisfeitos com a vitória que achavam que tinham conquistado. Minha neta Isabela devia estar no quarto dela, entretida com o celular, sem fazer ideia do que os pais eram capazes. Fiz 3 ligações naquela noite. 3 ligações que mudaram o rumo da minha vida. A primeira foi para Dona Jurema, minha amiga de mais de 20 anos. Ela morava sozinha num apartamento no centro, era viúva como eu, e tinha um quarto de hóspedes que às vezes me oferecia. Contei em poucas palavras o que tinha acontecido. Quando terminei, ela disse apenas: "Vem pra cá, Marlene. A porta está aberta." A segunda ligação foi para o Dr. Maurício Campos, advogado que eu conhecia dos tempos de cartório. Quando expliquei a situação, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "Dona Marlene, isso é muito grave. A senhora foi vítima de crimes sérios. Não toque em mais nada, não confronte ninguém e venha ao meu escritório amanhã." A terceira ligação foi para a delegacia. Registrei um boletim de ocorrência por telefone, relatando a venda não autorizada do veículo e a suspeita de falsificação de documentos. A atendente anotou tudo. Me deu um número de protocolo. Disse que uma viatura poderia ser enviada para verificar a situação do carro junto ao comprador. Quando desliguei o telefone, olhei pela janela do quarto. A lua estava cheia, iluminando o quintal, onde Geraldo e eu plantamos uma jabuticabeira no primeiro ano de casados. Aquela árvore ainda dava frutos, ainda florescia todo ano, assim como eu. Eles acharam que eu era fraca. Uma velha cansada, fácil de enganar, fácil de roubar, fácil de descartar. Acharam que podiam pegar tudo que eu tinha construído e eu não faria nada, porque mães não fazem nada contra filhos, porque avós suportam tudo pelos netos, porque mulheres da minha idade aceitam qualquer coisa para não ficar sozinhas. Mas eles não conheciam a Marlene de verdade. Não conheciam a mulher que trabalhou 35 anos vendo a natureza humana em sua forma mais crua. Heranças disputadas, famílias destruídas por dinheiro, filhos que abandonam pais. Não conheciam a mulher que aprendeu, documento por documento, que a lei existe para proteger quem sabe usá-la. Naquela noite, deitei na cama e não consegui dormir. Mas não foi por tristeza, foi por ansiedade. A ansiedade de quem sabe que uma batalha está começando e já decidiu que não vai perder. O que eles não sabiam, o que ninguém na casa desconfiava, é que antes do sol nascer, eu já teria arrumado minha mala. E antes do almoço, eu estaria longe dali, deixando para trás uma casa cheia de traidores e levando comigo a única coisa que eles não conseguiram roubar: minha dignidade. Eles queriam uma velha submissa. Iam encontrar uma mulher de aço, e a polícia que bateu na porta deles naquela semana foi só o começo. Antes de continuar essa história, preciso voltar no tempo. Preciso contar como cheguei até aquele ponto. Porque ninguém acorda um dia e descobre que foi roubada pela própria filha do nada. Essas coisas acontecem aos poucos, como água corroendo pedra. Você não percebe o estrago até que seja tarde demais. Tudo começou há 4 anos, numa sexta-feira de novembro. Renata apareceu na minha porta com Fábio e Isabela, então com 8 anos. Ela tinha os olhos vermelhos de quem chorou a noite inteira. Fábio carregava 2 malas e uma expressão de derrota que eu nunca tinha visto nele antes. Isabela segurava uma boneca e olhava para tudo com aquele jeito assustado de criança que não entende o que está acontecendo. Renata me abraçou e disse que precisavam ficar comigo só por uns meses. Fábio tinha perdido o emprego. O apartamento que alugavam ficou caro demais. Estavam sem ter para onde ir.
O que uma mãe faz nessa hora? Eu abri a porta, abri os braços, abri minha casa. Disse que ficassem o tempo que precisassem, que família era para isso mesmo. Lembro que naquela noite preparei um jantar especial. Arrumei o quarto de hóspedes com lençóis limpos, coloquei flores na mesa. Estava genuinamente feliz. Desde que Geraldo se foi, a casa tinha ficado grande demais, silenciosa demais. Ter minha filha e minha neta por perto parecia um presente. No primeiro mês, tudo correu bem. Renata me ajudava na cozinha. Fábio procurava emprego todos os dias. Isabela fazia a casa parecer viva de novo com suas risadas e correrias pelo corredor. Eu acordava de manhã com propósito, com gente para cuidar, com uma rotina que fazia sentido. Não me sentia mais sozinha. Mas aos poucos, as coisas começaram a mudar. Fábio parou de procurar emprego com a mesma dedicação. No começo eram entrevistas toda semana. Depois, uma por mês. Depois, ele dizia que não tinha nada na área dele e passava o dia no sofá assistindo televisão. Quando eu sugeria que ele tentasse algo diferente, qualquer coisa para ajudar nas despesas, Renata me olhava com aquele jeito atravessado e dizia que eu não entendia, que o mercado estava difícil, que ele precisava de tempo. Tempo. Sempre tempo. Quanto tempo uma pessoa precisa para levantar do sofá e fazer alguma coisa da vida? As contas começaram a pesar. Luz, água, gás, mercado, escola da Isabela, plano de saúde. Eu pagava tudo com minha aposentadoria. No começo, Renata dizia que era temporário, que assim que Fábio arrumasse emprego, eles iam me ressarcir. Eu acenava com a cabeça e dizia que não tinha pressa. Afinal, era minha filha, minha neta. O dinheiro ia e vinha, mas família era para sempre. Que ilusão! O segundo ano foi quando comecei a perceber que algo estava errado. Não era só a questão financeira. Era o jeito como eles me tratavam. Pequenas coisas que, isoladas, pareciam bobagem, mas que juntas formavam um padrão. Renata começou a criticar minha comida. Dizia que eu usava muito sal, que o feijão ficava aguado, que a carne estava dura. Eu tentava me adaptar, mudava as receitas, perguntava o que ela queria que eu fizesse diferente. Mas nunca estava bom. Sempre tinha algo errado. Fábio reclamava do barulho quando eu assistia televisão. Dizia que atrapalhava a concentração dele. Concentração para quê? Eu me perguntava. Para ficar deitado no sofá o dia inteiro? Mas eu não falava nada. Abaixava o volume, colocava fone de ouvido e ia assistir no meu quarto. Isabela, que no começo corria para me abraçar quando chegava da escola, foi se distanciando. Renata dizia que ela precisava de espaço, que eu não devia sufocar a menina. Então eu me afastei. Esperava que Isabela viesse até mim quando quisesse, mas ela quase nunca vinha. Ficava no quarto com o celular, ou na sala com os pais. Eu virei uma figura periférica na vida da minha própria neta. Foi no final do segundo ano que aconteceu a troca de quartos. Renata entrou no meu quarto uma tarde e disse que ela e Fábio precisavam de mais espaço, que a suíte seria melhor para eles, que eu podia ficar com o quarto de hóspedes, que era mais aconchegante mesmo. Eu olhei para ela sem entender. Aquele era o quarto onde eu dormia com Geraldo há mais de 40 anos. Onde ele fechou os olhos pela última vez antes de ir para o hospital e nunca mais voltar. Onde eu guardava as lembranças mais preciosas da minha vida. E minha filha estava me pedindo para sair de lá como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quis dizer não. Quis perguntar se ela tinha perdido o juízo. Mas olhei para os olhos dela e vi algo que me assustou. Não era um pedido. Era uma exigência disfarçada de gentileza. E eu percebi que, se dissesse não, as coisas iam ficar difíceis. Renata sabia ser difícil quando queria. Então eu disse sim. Arrumei minhas coisas, transferi as fotos de Geraldo para o outro quarto, tentei me convencer de que não era grande coisa, que o importante era a família estar unida, que um quarto era só um quarto. Mas não era só um quarto, era mais um pedaço de mim que eu estava entregando. Mais um espaço da minha vida que eu estava cedendo. E eu nem percebia que, aos poucos, estava cedendo tudo. O terceiro ano foi o pior. Foi quando comecei a me sentir uma estranha na minha própria casa. Minhas amigas pararam de me visitar. Não porque eu não as convidasse, mas porque Renata sempre dava um jeito de tornar as visitas desconfortáveis. Suspirava alto quando elas chegavam.
Fazia comentários sobre a bagunça que ficava depois. Dizia que era cansativo ter gente estranha em casa toda hora. Uma por uma, minhas amigas foram se afastando. Só Dona Jurema insistia em me ver, mas eu é que ia até a casa dela para evitar conflito. Minha rotina foi encolhendo. Eu acordava cedo, preparava o café, limpava a casa, fazia almoço, lavava roupa, passava, fazia jantar, limpava de novo. Era uma empregada doméstica não remunerada, com a diferença de que estava trabalhando na minha própria casa, para pessoas que deviam me agradecer, mas só sabiam reclamar. Fábio nunca levantava um dedo para ajudar. Renata dizia que estava cansada demais do trabalho para fazer tarefas domésticas. Isabela tinha muito dever de casa. Sobrava tudo para mim. E quando eu tentava pedir ajuda, ouvia que estava reclamando demais, que era difícil de agradar, que eles já tinham problemas suficientes sem precisar ouvir minhas queixas. Foi nesse ano que começaram a sumir pequenas coisas. Um brinco de ouro que era da minha mãe, um relógio antigo de Geraldo, uma correntinha que eu guardava desde o meu casamento. Eu procurava, perguntava, e Renata dizia que eu devia ter perdido, que estava ficando esquecida, que era coisa da idade, como se eu fosse uma velha caduca que não sabia onde colocava as próprias coisas. Eu tinha 65 anos, não 95. Minha memória funcionava perfeitamente. Mas eles plantavam essa semente de dúvida, me faziam questionar a mim mesma. E eu, boba, às vezes acreditava. Hoje sei que não perdi nada. Eles venderam, assim como venderam meu carro, assim como roubaram minha poupança. Eles iam tirando aos poucos, testando até onde podiam ir. E como eu nunca reagia, foram ficando mais ousados. O 4º ano foi quando me tornei completamente invisível. Eu podia estar na sala e eles conversavam como se eu não existisse. Faziam planos, discutiam problemas, tomavam decisões, e eu era ignorada. Quando tentava opinar, Renata revirava os olhos ou Fábio dava aquele sorrisinho debochado. Minha voz tinha perdido o peso. Minhas palavras não significavam mais nada. Isabela, minha netinha que eu vi nascer, que eu ajudei a criar, me tratava com uma indiferença que doía mais do que qualquer insulto. Ela tinha aprendido com os pais. Tinha aprendido que a avó era uma figura decorativa, alguém que estava ali para servir, mas não para ser ouvida. Quando precisava de dinheiro para alguma coisa, vinha toda carinhosa. Quando conseguia o que queria, sumia de novo. Eu me perguntava onde tinha errado, o que tinha feito para merecer aquilo. Passava noites acordada repassando cada decisão, cada momento, tentando encontrar o ponto onde as coisas tinham desandado. Será que tinha sido permissiva demais com Renata quando ela era criança? Será que tinha dado liberdade demais, mimo demais? Será que a culpa era minha? Hoje sei que não era. Hoje sei que algumas pessoas simplesmente escolhem ser quem são. Que você pode dar todo o amor do mundo e ainda assim receber ingratidão em troca. Que ser boa mãe não garante ter bons filhos. Essa é uma verdade dura que muitas mulheres da minha idade conhecem, mas poucas têm coragem de admitir. Houve um momento, uns 3 meses antes de descobrir a venda do carro, que quase me fez reagir. Foi no aniversário de Geraldo. Ele faria 75 anos se estivesse vivo. Todo ano, nessa data, eu acendia uma vela, olhava as fotos, ficava um tempo em silêncio lembrando dele. Era meu ritual particular, minha forma de manter a memória viva. Naquele ano, quando fui procurar o álbum de fotos do casamento, não encontrei. Procurei em todo canto, revirei gavetas, armários, caixas, nada. Perguntei para Renata e ela disse que tinha guardado, porque estava ocupando espaço. Perguntei onde tinha guardado. Ela ficou vaga, disse que não lembrava direito, que devia estar em alguma caixa no fundo do armário. Nunca encontrei aquele álbum. Até hoje não sei o que fizeram com ele. Se venderam, se jogaram fora, se está esquecido em algum canto. Eram as únicas fotos que eu tinha do dia do meu casamento. Fotos de Geraldo jovem, sorrindo, cheio de vida. Fotos dos meus pais, que já se foram. Fotos de uma época em que eu era feliz e não sabia. Naquele dia, sentei no meu quartinho dos fundos e chorei por horas. Chorei de raiva, de impotência, de uma tristeza que parecia não ter fim. Pensei em confrontar Renata, em exigir explicações, em finalmente explodir. Mas não fiz nada.
Engoli mais uma vez. Disse para mim mesma que não valia a pena brigar, que o álbum era só objeto, que as memórias verdadeiras estavam na minha cabeça. Mentiras que a gente conta para si mesma para sobreviver. Se eu tivesse reagido naquele dia, talvez as coisas fossem diferentes. Talvez eu tivesse descoberto mais cedo o que estavam fazendo. Talvez tivesse evitado perder R$ 80.000. Mas eu estava tão acostumada a te engolir, tão treinada a não fazer ondas, que simplesmente não conseguia. É isso que acontece quando você passa anos sendo diminuída. Você começa a acreditar que merece, que é assim mesmo, que não tem direito de reclamar. Você vai encolhendo, encolhendo, até ocupar o menor espaço possível, até se tornar invisível. Eu me tornei invisível na minha própria casa. Na casa que eu e Geraldo construímos juntos. Na casa onde criei minha filha, onde pensei que envelheceria cercada de amor. Eu me tornei um fantasma, alguém que existia apenas para servir e ser ignorada. Por isso, quando descobri as procurações falsas, quando vi os extratos da poupança saqueada, quando entendi a dimensão do que estavam fazendo comigo, algo dentro de mim finalmente quebrou. Mas não foi meu espírito que quebrou. Foi a corrente que me prendia. Todas aquelas humilhações, todas aquelas pequenas crueldades, todos aqueles anos sendo tratada como menos que nada, tudo veio à tona de uma vez. E junto veio uma raiva limpa, cristalina, que me deu forças para fazer o que eu deveria ter feito muito tempo atrás. Naquela madrugada, enquanto arrumava minha mala no quartinho dos fundos, eu não estava fugindo. Estava me libertando. Cada peça de roupa que colocava na mala era um pedaço da minha dignidade que eu estava recuperando. Às 5 da manhã, com a casa ainda em silêncio, desci as escadas com minha mala. Parei na sala por um momento e olhei ao redor. O sofá onde Fábio ficava esparramado. A televisão que ele assistia o dia inteiro. Tudo aquilo tinha sido meu um dia. Tudo aquilo ainda era meu, no papel. Mas eu não queria mais. Não queria mais aquela casa cheia de lembranças envenenadas. Não queria mais dividir espaço com pessoas que me viam como um estorvo conveniente. Eu queria minha vida de volta. E para isso precisava sair dali. Deixei o bilhete na mesa da cozinha. Poucas palavras. Nenhuma explicação. Eles não mereciam explicações. Saí pela porta da frente, fechei sem fazer barulho e caminhei até o ponto de ônibus com a mala pesando no braço e o coração estranhamente leve. O sol estava nascendo quando o ônibus chegou. Sentei na janela e vi minha rua se afastar. Vi minha casa ficar para trás. E pela primeira vez em 4 anos, respirei fundo sem sentir um peso no peito. Eu estava indo para a casa de Dona Jurema, estava indo encontrar o advogado, estava indo começar uma batalha. Mas naquele momento, dentro daquele ônibus, eu só conseguia pensar uma coisa. Finalmente. Finalmente eu tinha acordado. Finalmente eu tinha reagido. Finalmente eu era Marlene de novo. E a Marlene de verdade não aceita ser invisível. Dona Jurema abriu a porta antes mesmo de eu tocar a campainha. Ela devia estar me esperando na janela, porque quando cheguei ao prédio, às 6:30 da manhã, ela já estava no hall de entrada com uma xícara de café na mão e aquele olhar de quem entende tudo sem precisar de explicação. Entrei no apartamento dela e só então senti o peso do que tinha feito. Tinha saído da minha própria casa como uma fugitiva. Tinha deixado para trás 40 anos de memórias, uma filha que me traiu, um genro que me roubou. Minhas pernas fraquejaram e Jurema me segurou antes que eu caísse. Ela me levou até o sofá, me deu água, esperou eu me acalmar. Não fez perguntas, não pediu detalhes. Só ficou ali, segurando minha mão, sendo a amiga que sempre foi. Quando finalmente consegui falar, contei tudo. As procurações falsas, a poupança saqueada, o carro vendido. Cada palavra que saía da minha boca parecia arrancar um pedaço de vergonha que eu carregava. Jurema ouviu em silêncio. Quando terminei, ela disse apenas: Marlene, você fez certo. Agora descansa um pouco, come alguma coisa e depois a gente resolve isso. Mas eu não conseguia descansar. Minha mente não parava. Às 9 da manhã, em ponto, estava na porta do escritório do Dr. Maurício Campos, no centro da cidade. Ele me recebeu imediatamente, dispensou outros compromissos, fechou a porta e pediu que eu contasse tudo do início.
Dr. Maurício tinha uns 70 anos, cabelos brancos penteados para trás, óculos de armação grossa. Trabalhamos juntos por quase 2 décadas quando ele era jovem e eu era escrevente no cartório. Ele fazia os documentos, eu conferia, registrava, arquivava. A gente conhecia o valor de cada papel, de cada assinatura, de cada selo. E ele sabia que eu não era de inventar histórias. Coloquei na mesa dele as procurações que tinha encontrado. Coloquei os extratos bancários. Coloquei o documento do carro com meu nome. Ele examinou tudo com cuidado, em silêncio, franzindo a testa de vez em quando. Depois tirou os óculos, esfregou os olhos e me olhou com uma expressão que misturava raiva e tristeza. Dona Marlene, ele disse, isso aqui é muito grave. Não estamos falando de um mal-entendido familiar. Estamos falando de crimes. Falsificação de documento público ou particular. Estelionato. Apropriação indébita qualificada por ser contra a pessoa idosa. Seu genro pode pegar anos de cadeia por isso. Anos de cadeia. As palavras ecoaram na minha cabeça. Meu genro, o marido da minha filha, o pai da minha neta, poderia ir para a cadeia por causa do que fez comigo. Por um segundo senti um aperto no peito. Será que eu estava fazendo a coisa certa? Será que deveria deixar passar, perdoar, fingir que nada aconteceu? Mas então lembrei do sorrisinho dele. Aquele sorrisinho de canto quando disse que tinha vendido meu carro. A naturalidade com que me roubou. A certeza de que eu não faria nada. E a dúvida sumiu. Dr. Maurício continuou explicando. Disse que o Estatuto do Idoso previa penas maiores para crimes contra pessoas acima de 60 anos. Que eu tinha todo o direito de processar, não só criminalmente, mas também na esfera civil, para recuperar o dinheiro. Que a falsificação das procurações era facilmente comprovável com perícia grafotécnica. Perguntei sobre Renata. Minha voz falhou quando pronunciei o nome da minha filha. Ele me olhou com cuidado antes de responder. Se ela tinha conhecimento dos crimes e se beneficiou deles, pode ser considerada coautora. Vi nos extratos que algumas transferências foram para a conta dela. Isso é evidência de participação. Minha filha. Coautora. Cúmplice do próprio marido para roubar a própria mãe. Era isso que minha vida tinha se tornado. Dr. Maurício pegou um bloco de notas e começou a fazer anotações. Perguntou detalhes sobre o carro. Respondi que era um Corolla prata, modelo 2016, o último presente de Geraldo. Perguntou se eu sabia por quanto tinha sido vendido. Disse que não, que Fábio não tinha mencionado o valor. Ele anotou tudo e disse que ia descobrir. Antes de eu sair, ele fez uma ligação. Falou com alguém na delegacia, mencionou meu nome, o número do boletim de ocorrência que eu tinha registrado por telefone. Quando desligou, me informou que a polícia já tinha localizado o comprador do carro. Um rapaz chamado Vinícius, de 30 e poucos anos, que tinha pago R$45 mil à vista. Dinheiro da vida inteira dele, economias para comprar o primeiro carro próprio. R$45 mil. Era isso que meu carro valia. E Fábio tinha embolsado tudo, sem me dar um centavo, sem me pedir autorização, sem nem piscar. Dr. Maurício explicou que Vinícius também era vítima. Tinha comprado de boa fé, achando que estava fazendo um negócio legal. Agora ia ter que devolver o carro para mim e processar Fábio para tentar recuperar o dinheiro. O rapaz estava desesperado, sem carro e sem dinheiro, tudo por causa da ganância do meu genro. Saí do escritório com a cabeça rodando. Eram quase meio-dia. Voltei para o apartamento de Jurema e encontrei ela preparando o almoço. O cheiro de arroz e feijão me lembrou de casa, da minha cozinha, das refeições que eu preparava para uma família que não me merecia. Durante o almoço, contei para Jurema o que o advogado tinha dito. Ela balançou a cabeça, indignada. Eu sempre desconfiei daquele Fábio, ela disse. Homem que não trabalha e vive às custas dos outros não presta. Mas nunca imaginei que fosse capaz de uma coisa dessas. Perguntei se ela achava que eu estava errada. Se deveria perdoar, se deveria deixar para lá, se deveria pensar na família. Jurema largou o garfo e me olhou nos olhos. Marlene, escuta o que eu vou te dizer. Família não rouba família. Família não falsifica documento. Família não tira o carro da própria mãe para vender escondido. Isso que eles fizeram não é coisa de família. É coisa de criminoso. E criminoso tem que pagar pelo que fez. As palavras dela entraram fundo.
Ela estava certa. Eu não podia deixar a culpa me paralisar. Não tinha feito nada de errado. Os errados eram eles. Naquela tarde, Dr. Maurício me ligou com novidades. A polícia ia até minha casa naquela noite para notificar Fábio sobre o boletim de ocorrência e pedir explicações sobre a venda do veículo. Perguntou se eu queria estar presente. Disse que não. Não queria ver a cara deles. Não queria dar chance para choro, para desculpa, para manipulação. Passei o resto do dia no apartamento de Jurema, tentando me distrair. Mas não conseguia pensar em outra coisa. Ficava imaginando a cena. A polícia chegando. Fábio abrindo a porta achando que era entrega de comida. A expressão dele quando visse os policiais. A cara de Renata quando entendesse que eu tinha reagido. Por volta das 8 da noite meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi com o coração acelerado. Era Renata. A voz dela estava estranha. Uma mistura de raiva e desespero. Mãe, o que a senhora fez? A polícia veio aqui, levaram o Fábio para depor. A senhora enlouqueceu? Respirei fundo antes de responder. Minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Eu fiz o que deveria ter feito há muito tempo, Renata. Fui procurar meus direitos. Ela começou a gritar. Disse que eu estava destruindo a família. Que Isabela estava chorando, assustada. Que os vizinhos tinham visto a viatura na porta. Que eu tinha envergonhado todo mundo. Deixei ela falar. Não interrompi, não me defendi, não me justifiquei. Quando ela finalmente parou para respirar, eu disse: Renata, vocês venderam meu carro sem minha autorização. Falsificaram procurações com meu nome. Roubaram quase R$80 mil da minha poupança. O dinheiro que seu pai e eu juntamos a vida inteira. Vocês fizeram isso enquanto eu pagava as contas da casa, enquanto eu cuidava de vocês, enquanto eu achava que era amada. Então não me venha falar de vergonha. A vergonha é de vocês, não minha. Silêncio do outro lado. Depois, a voz dela mudou. Ficou mais baixa, quase um sussurro. Mãe, a gente pode resolver isso. Não precisa de polícia, de advogado. Eu converso com o Fábio. A gente devolve o dinheiro. A gente... Cortei ela no meio da frase. Devolver o dinheiro? Renata, vocês gastaram quase tudo. Eu vi os extratos, vi as compras. Relógio de R$5 mil. Roupas de marca. Celular novo. Vocês torraram as economias da minha vida em besteira enquanto eu usava a mesma roupa há anos para economizar. Não tem conversa. Não tem acordo. Tem consequência. Ela começou a chorar. Disse que não sabia de tudo, que Fábio tinha escondido algumas coisas dela, que ela também era vítima. Eu quase ri. Quase. Você é tão vítima quanto eu sou culpada, Renata. Você sabia. Talvez não de tudo, mas sabia o suficiente. Você viu o dinheiro entrando, viu as compras, viu o carro sumindo da garagem e não fez nada. Não me avisou, não me protegeu. Você escolheu o lado dele. Agora aguenta as consequências da sua escolha. Desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam, mas não de medo, de alívio. Finalmente eu tinha dito o que precisava dizer. Finalmente eu tinha parado de engolir, de aceitar, de fingir que estava tudo bem. Jurema apareceu na porta do quarto com 2 xícaras de chá. Sentou do meu lado na cama e ficou em silêncio comigo. Não precisava de palavras. A presença dela era suficiente. Naquela noite, deitei na cama do quarto de hóspedes de Jurema e, pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz. Não sonhei com a casa, com Renata, com Fábio. Sonhei com Geraldo. Sonhei que ele estava sentado na varanda da nossa casa, sorrindo para mim, dizendo que eu tinha feito a coisa certa. Quando acordei, tinha lágrimas no rosto, mas eram lágrimas boas. Nos dias seguintes, as coisas se moveram rápido. Dr. Maurício entrou com os processos. O delegado responsável pelo caso me ligou para confirmar informações. A perícia grafotécnica foi solicitada para as procurações. Fábio teve que contratar um advogado público porque não tinha dinheiro para pagar um particular. Irônico, considerando quanto ele tinha roubado de mim. Vinícius, o rapaz que comprou meu carro, me procurou através do advogado. Queria conversar comigo, explicar que não sabia de nada, pedir desculpas mesmo sem ter culpa. Aceitei encontrar com ele num café perto do escritório de Dr. Maurício. Era um rapaz simples, trabalhador, que juntou dinheiro por anos para realizar o sonho do carro próprio. Quando Fábio ofereceu o Corolla por um preço abaixo do mercado, ele achou que era sorte.
Não desconfiou, porque Fábio mostrou o documento. Falou com desenvoltura, pareceu confiável. Dona Marlene, ele disse com os olhos marejados, eu perdi tudo. Minhas economias, meu sonho. E ainda vou ter que devolver o carro para a senhora. Não sei como vou me recuperar disso. Olhei para aquele rapaz e vi mais uma vítima da ganância do meu genro. Fábio não tinha destruído só a mim. Tinha destruído a vida de um desconhecido que só queria comprar um carro. Disse para ele que sentia muito, que não era culpa dele, que ele deveria processar Fábio e tentar recuperar o dinheiro. Ele agradeceu, apertou minha mão e foi embora com os ombros curvados de quem carrega um peso grande demais. Uma semana depois, recebi meu carro de volta. Dr. Maurício me acompanhou até o pátio onde ele estava guardado. Quando vi o Corolla prata estacionado ali, intacto, as lágrimas vieram sem aviso. Era o carro de Geraldo, o último presente dele. A prova de que ele pensava em mim mesmo quando não estava mais aqui. E eu tinha recuperado. Sentei no banco do motorista, segurei o volante, fechei os olhos. Por um momento, senti como se Geraldo estivesse ali do meu lado, como nos velhos tempos, e ouvi a voz dele na minha memória. É para você ter liberdade, Marlene. Liberdade. Era exatamente isso que eu estava reconquistando. Pedaço por pedaço, documento por documento, decisão por decisão. Liguei o carro e saí do pátio dirigindo. O motor ronronava suave, familiar. As ruas passavam pela janela. A cidade se movia ao redor. E eu me sentia mais viva do que tinha me sentido em anos. Mas a batalha ainda não tinha acabado. O carro era só o começo. Ainda faltava a audiência. Ainda faltava o confronto que eu sabia que viria. Ainda faltava olhar nos olhos da minha filha e do meu genro e mostrar para eles que a mulher que eles subestimaram era muito mais forte do que imaginavam. E quando esse dia chegasse, eu estaria pronta. A audiência de conciliação foi marcada para uma quinta-feira de manhã, 3 meses depois que saí de casa. 3 meses morando no apartamento de Jurema. 3 meses reconstruindo minha vida pedaço por pedaço. 3 meses me preparando para esse momento. 3 meses dirigindo meu Corolla prata sempre que podia, só para sentir que ainda tinha controle sobre alguma coisa na minha vida. Dr. Maurício me ligou na véspera para repassar os detalhes. Disse que era uma audiência preliminar, uma tentativa de acordo antes do processo seguir para julgamento. Que Fábio estaria lá com o advogado público dele, que Renata provavelmente iria também. Perguntou se eu estava pronta para encará-los. Respondi que sim. Mas quando desliguei o telefone, minhas mãos tremiam. Fui até a janela e fiquei olhando a cidade escurecer. Em algum lugar lá fora, minha filha e meu genro estavam se preparando também. Provavelmente ensaiando desculpas, inventando justificativas, planejando como me fazer parecer a vilã da história. Naquela noite, não consegui dormir direito. Ficava imaginando o que ia acontecer, o que eles iam dizer, como eu ia reagir. Parte de mim ainda tinha medo. Medo de fraquejar, de chorar, de deixar a emoção tomar conta. Mas outra parte, uma parte que tinha crescido muito nesses 3 meses, estava determinada. Eu tinha passado a vida inteira engolindo. Dessa vez, ia falar. Acordei às 5 da manhã, tomei banho demorado, escolhi a roupa com cuidado. Um conjunto social azul marinho que eu tinha comprado com o dinheiro da venda de algumas coisas que trouxe de casa. Nada extravagante, mas digno. Arrumei o cabelo, passei um batom discreto, me olhei no espelho. A mulher que me encarava de volta não era mais a Marlene invisível de 4 anos atrás. Era alguém que eu estava reaprendendo a reconhecer. Jurema insistiu em me acompanhar até o fórum. Disse que não ia entrar na audiência, mas queria estar por perto caso eu precisasse. Aceitei a companhia. Ter uma amiga de verdade por perto fazia diferença. Chegamos ao fórum às 8h30. A audiência estava marcada para 9. Dr. Maurício já estava me esperando na entrada, com uma pasta cheia de documentos debaixo do braço. Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme e disse que estava tudo pronto. As provas estavam organizadas, os argumentos preparados, a estratégia definida. Subimos para o 2º andar e sentamos num banco do corredor, esperando ser chamados. O fórum tinha aquele cheiro característico de lugar antigo, de papel velho, de histórias que ninguém conta. Quantas famílias tinham passado por ali?
Quantas mães tinham enfrentado filhos naquelas salas? Quantas pessoas tinham descoberto, como eu, que o sangue nem sempre é mais grosso que a água? Às 8h50 vi Fábio chegando. Ele estava diferente. Mais magro, mais pálido, com olheiras fundas. Vestia uma camisa social amassada e uma calça que parecia grande demais. Ao lado dele vinha um homem jovem com uma pasta simples, provavelmente o advogado público. E atrás, quase se escondendo, estava Renata, minha filha. Há 3 meses eu não via o rosto dela. Há 3 meses, a única comunicação tinha sido aquela ligação na noite em que a polícia foi na casa. Ela também estava diferente. Mais velha, mais cansada. Os olhos que um dia brilhavam de alegria agora estavam opacos, cercados de sombras. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Renata desviou primeiro. Fábio nem olhou na minha direção. Eles sentaram do outro lado do corredor, o mais longe possível de mim. Às 9 em ponto, o oficial de justiça abriu a porta da sala e chamou nossos nomes. Levantei, ajeitei a roupa e entrei de cabeça erguida. Doutor. Maurício veio ao meu lado. Do outro lado da sala, Fábio, Renata e o advogado deles tomaram seus lugares. A juíza era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque, óculos de leitura na ponta do nariz. Tinha um ar de quem já viu de tudo nessa vida, de quem não se impressiona fácil. Ela folheou os documentos por alguns minutos em silêncio, franzindo a testa de vez em quando, anotando algo num papel. O único som era o barulho do ar-condicionado e da caneta dela riscando o papel. Depois ergueu os olhos e olhou para cada um de nós, demorando um segundo a mais em Fábio, que desviou o olhar. Estamos aqui para uma tentativa de conciliação no caso de Dona Marlene de Souza Barbosa, contra Fábio Roberto Mendes, com possível envolvimento de Renata de Souza Mendes. As acusações incluem falsificação de documento, estelionato e apropriação indébita qualificada por ser contra a pessoa idosa. São acusações graves. Ela fez uma pausa. Há possibilidade de acordo entre as partes? O advogado de Fábio pediu a palavra. Era um rapaz novo, claramente inexperiente, que suava mesmo com o ar-condicionado ligado. Começou a falar sobre como tudo tinha sido um mal-entendido familiar, como seu cliente pretendia devolver os valores, como a situação tinha se agravado por falta de comunicação. Falta de comunicação. Como se roubar quase R$80 mil e vender o carro da sogra fosse um problema de diálogo. Doutor. Maurício pediu a palavra em seguida. Com calma e precisão, apresentou as provas. As procurações com minha assinatura falsificada. O laudo preliminar da perícia grafotécnica confirmando a falsificação. Os extratos bancários mostrando os saques sistemáticos ao longo de 6 meses. A documentação da venda do veículo feita sem minha autorização. O depoimento de Vinícius, o comprador que também foi lesado. Enquanto o doutor Maurício falava, eu observava Fábio. Ele estava inquieto na cadeira, olhando para o chão, para os lados, para qualquer lugar menos para mim. As mãos dele tremiam. As mesmas mãos que assinaram documentos falsos com meu nome. As mesmas mãos que receberam dinheiro que não era dele. Agora tremiam de medo. A juíza ouviu tudo com atenção. Quando o doutor Maurício terminou, ela se virou para o advogado de Fábio. Diante das provas apresentadas, o que seu cliente tem a dizer? O advogado olhou para Fábio, esperando que ele falasse. Fábio engoliu em seco, pigarreou, tentou começar uma frase que não saiu. Finalmente, com a voz falhando, disse: Eu não tinha a intenção de prejudicar a Dona Marlene. A gente estava passando por dificuldades financeiras. Eu achei que ela não ia se importar, que era coisa de família. Coisa de família? A juíza interrompeu. O senhor falsificou documentos. Isso não é coisa de família. É crime. Fábio abaixou a cabeça. As mãos dele tremiam ainda mais. Renata, ao lado, chorava em silêncio. Foi nesse momento que pedi a palavra. A juíza acenou com a cabeça, autorizando. Levantei devagar. Minhas pernas estavam firmes. Minha voz estava clara. Olhei primeiro para a juíza, depois para Fábio e finalmente para Renata. E comecei a falar. Meritíssima, eu trabalhei 35 anos num cartório. Vi muita coisa passar pela minha mão. Testamentos fraudados, assinaturas falsas, famílias destruídas por dinheiro,
Sempre achei que essas coisas aconteciam com os outros. Nunca imaginei que um dia ia estar do outro lado da mesa. Fiz uma pausa. O silêncio na sala era absoluto. Há 4 anos, abri as portas da minha casa para minha filha, meu genro e minha neta. Eles disseram que precisavam de ajuda, que era temporário. Eu disse sim, porque é isso que mãe faz. Mãe ajuda, mãe acolhe, mãe sacrifica. Olhei diretamente para Renata. Ela desviou o olhar, mas eu continuei. Durante 4 anos paguei todas as contas. Luz, água, mercado, escola da Isabela. Cozinhei, limpei, lavei, passei. Dei meu quarto para eles e fui pro quartinho dos fundos. Vi minhas coisas desaparecerem, minhas joias, minhas fotos, minhas memórias, e engoli. Engoli tudo porque achava que era o preço de ter família por perto. Minha voz ficou mais firme. Mas roubar quase 80 mil reais da minha poupança, vender o carro que meu marido me deu antes de partir, falsificar minha assinatura para fazer o que quisessem com o que era meu, isso não é família, isso é crime, e crime tem consequência. A juíza me observava com atenção. Fábio tinha a cabeça enterrada nas mãos. Renata chorava abertamente agora, os ombros tremendo. Virei para ela, para minha filha, a menina que eu criei, que eu amei, que eu protegi a vida inteira. Renata, eu te amamentei. Te ensinei a andar, a falar, a ler. Paguei sua escola, sua faculdade, seu casamento. Segurei sua mão no dia que a Isabela nasceu. Fiquei do seu lado em cada momento difícil da sua vida, e você me pagou assim. As lágrimas desciam pelo rosto dela, mas eu não parei. Não com um erro, com uma escolha. Você escolheu ele. Escolheu o dinheiro. Escolheu sua conveniência. Você viu o que estava acontecendo e não fez nada. Não me avisou. Não me protegeu. Você deixou seu marido roubar sua própria mãe e ficou em silêncio. Minha voz não falhou. Minhas mãos não tremeram. Eu estava falando verdades que tinham ficado presas na minha garganta por anos. Eu não estou aqui por vingança. Vingança é coisa de quem tem raiva. Eu não tenho mais raiva. Tenho clareza. Estou aqui por justiça. Porque o que vocês fizeram foi errado. E porque eu me recuso a ser tratada como se não existisse, como se não importasse, como se fosse descartável. Olhei de volta para a juíza. Meritíssima, eu não quero acordo. Não quero promessa de devolução parcelada que nunca vai acontecer. Quero que a lei seja aplicada. Quero que fique registrado que pessoas idosas têm direitos, têm dignidade, têm voz. E quero que minha filha e meu genro entendam que escolhas têm consequências. Todas elas. Sentei. O silêncio continuou por mais alguns segundos. A juíza tirou os óculos. Respirou fundo. Dona Marlene, suas palavras são muito fortes e suas provas são sólidas. Ela se virou para Fábio. Senhor Fábio, diante do que foi apresentado, não vejo espaço para acordo. Este caso vai seguir para julgamento. O senhor responderá pelos crimes de falsificação, estelionato e apropriação indébita qualificada. Quanto à senhora Renata, as investigações vão determinar o grau de envolvimento dela. Fábio ergueu a cabeça. O rosto dele estava branco. Mas eu posso ser preso? A juíza o olhou sem expressão. É uma possibilidade real, sim. Ele começou a tremer de verdade agora. O corpo inteiro sacudindo. O advogado dele tentou acalmá-lo, mas não adiantava. O homem que tinha me roubado com tanta arrogância, que tinha vendido meu carro com um sorrisinho no rosto, agora estava desmoronando na minha frente. Renata se levantou de repente. Mãe, por favor, pelo amor de Deus, pensa na Isabela. Ela não merece isso. O pai dela pode ir preso. Olhei para ela, para minha filha que estava me pedindo para ter pena do homem que me roubou. Renata, você devia ter pensado na Isabela antes de deixar seu marido falsificar documentos. Devia ter pensado nela antes de aceitar dinheiro roubado. Devia ter pensado nela antes de me tratar como lixo na minha própria casa. Agora é tarde. As consequências chegaram. A audiência foi encerrada. A juíza marcou data para o julgamento. Saímos da sala em silêncio. No corredor, Jurema me esperava com os olhos cheios de lágrimas. Eu ouvi tudo daqui de fora, ela disse. Marlene, você foi incrível. Abracei minha amiga. Abracei forte, deixando sair toda a atenção que tinha segurado durante a audiência.
Quando nos separamos, vi Fábio e Renata passando apressados pelo corredor, sem olhar para trás. Fábio ainda tremia. E eu, pela primeira vez em anos, me sentia completamente inteira. Não era felicidade exatamente. Era algo mais profundo. Era a sensação de ter recuperado algo que achei que tinha perdido para sempre. Minha voz, minha verdade, minha dignidade. Dr. Maurício se aproximou e apertou minha mão. Dona Marlene, foi uma das declarações mais poderosas que já ouvi em 30 anos de advocacia. A senhora foi muito corajosa. Agradeci. Mas não me sentia corajosa. Sentia apenas que tinha feito o que precisava ser feito. O que deveria ter feito há muito tempo. Saímos do fórum e o sol da manhã bateu no meu rosto. O dia estava bonito, o céu azul, a cidade se movendo ao redor. A vida continuava. E a minha vida, finalmente, estava voltando a me pertencer. O julgamento viria. As consequências chegariam. Fábio provavelmente seria condenado. Renata teria que viver com a vergonha do que fez. E Isabela, minha netinha, teria que crescer sabendo que os pais dela cometeram crimes contra a própria avó. Isso me doía. Mas a culpa não era minha. A culpa era de quem escolheu o caminho errado. Mas naquele momento, caminhando ao lado de Jurema em direção ao carro, eu sabia que o pior já tinha passado. Eu tinha enfrentado meus maiores medos. Tinha olhado nos olhos de quem me traiu e dito a verdade. Tinha descoberto que minha voz, silenciada por tanto tempo, ainda era forte. E ninguém nunca mais ia me fazer calar. 6 meses se passaram desde aquela audiência. 6 meses que pareceram 6 anos, de tanta coisa que aconteceu. Hoje, enquanto conto o final dessa história, estou sentada na varanda do meu apartamento, no 12º andar de um prédio no centro da cidade. Daqui de cima, vejo as luzes se acendendo enquanto o sol vai embora. É meu horário favorito do dia. O momento em que o mundo parece fazer uma pausa antes de continuar. O julgamento aconteceu 2 meses depois da audiência de conciliação. Doutor, Maurício me preparou para tudo. Mas mesmo assim foi difícil. Difícil entrar naquela sala de novo. Difícil ver Fábio com a mesma cara de coitado que ele sempre fazia quando queria escapar das consequências. Difícil ver Renata sentada atrás dele, magra, abatida, parecendo ter envelhecido 10 anos em poucos meses. Mas dessa vez eu não estava com medo. Estava pronta. O juiz analisou todas as provas. O laudo grafotécnico confirmando a falsificação das procurações. Os extratos bancários mostrando os saques sistemáticos. O depoimento de Vinícius, que chorou ao contar como perdeu as economias da vida. Meu depoimento, firme, sem lágrimas, contando cada detalhe do que vivi naquela casa. A sentença veio 3 semanas depois. Fábio foi condenado por falsificação de documento, estelionato e apropriação indébita qualificada contra idoso. Pegou 4 anos em regime semiaberto, convertidos em prestação de serviços comunitários e pagamento de indenização. Não foi para a cadeia fechada, mas ficou com a ficha suja para sempre. Nunca mais vai conseguir emprego decente. Nunca mais vai ter crédito limpo. Nunca mais vai poder fingir que é um cidadão de bem. Renata foi considerada coautora em parte dos crimes. Pegou 2 anos, também convertidos em serviços comunitários. O juiz entendeu que ela tinha conhecimento das fraudes e se beneficiou delas, mesmo que não tenha sido a mente por trás do plano. Ela chorou quando ouviu a sentença. Chorou como se fosse a vítima. Mas o juiz não se comoveu. E eu também não. Vinícius conseguiu recuperar parte do dinheiro através de um acordo. Não foi tudo, mas foi o suficiente para ele recomeçar. Antes do julgamento acabar, ele veio até mim e apertou minha mão. Disse que eu era uma mulher muito forte, que ele admirava minha coragem. Desejei boa sorte para ele. Mais uma vida que Fábio destruiu, mas que estava se reconstruindo. 1 mês depois do julgamento, tomei a decisão mais difícil de todas. Coloquei a casa à venda. Aquela casa onde Geraldo e eu construímos nossa vida. Onde criamos Renata, onde sonhamos com netos, onde planejamos envelhecer juntos. Cada cômodo tinha uma memória. A cozinha, onde ele tomava café toda manhã. A sala, onde assistíamos televisão de mãos dadas. O quintal onde plantamos a jabuticabeira que ainda dava frutos. Mas aquela casa também tinha se tornado um lugar de dor, de humilhação, de invisibilidade.
Cada parede me lembrava dos 4 anos em que fui tratada como um estorvo. Cada móvel carregava a sombra de Fábio esparramado no sofá, de Renata me olhando com impaciência, de tudo que eu tinha perdido ali dentro. As joias da minha mãe nunca foram encontradas. O álbum de casamento também não. Algumas coisas simplesmente desapareceram para sempre, vendidas ou jogadas fora por pessoas que não entendiam o valor que tinham. Eu chorei por essas perdas, mas aprendi que memórias de verdade não estão em objetos. Estão dentro da gente, onde ninguém pode roubar. A casa vendeu em menos de um mês. Um casal jovem, recém-casados, cheios de planos e sonhos. Quando assinei a escritura de transferência, não senti tristeza. Senti alívio. Aquele capítulo estava oficialmente encerrado. Com o dinheiro da venda, comprei este apartamento onde estou agora. 2 quartos, sala, cozinha, uma varanda com vista para a cidade. É menor que a casa, mas é completamente meu. Cada móvel eu escolhi. Cada cor de parede eu decidi. Cada detalhe reflete quem eu sou, não quem os outros queriam que eu fosse. Na garagem do prédio, meu Corolla prata espera por mim. Faço questão de dirigir pelo menos 3 vezes por semana. Às vezes, só dou uma volta no quarteirão. Às vezes vou até a praia, às vezes visito Jurema ou as amigas do grupo da terceira idade. Não importa para onde. O que importa é a sensação de liberdade quando ligo o motor e saio por aí. A sensação de que posso ir a qualquer lugar, a qualquer hora, sem pedir permissão para ninguém. Geraldo sabia. Quando me deu aquele carro, ele sabia que um dia eu ia precisar dessa liberdade. E mesmo não estando mais aqui, ele continua cuidando de mim. 3 meses depois do julgamento, Renata me procurou. Eu estava em casa numa tarde de sábado, quando o interfone tocou. A voz do porteiro disse que tinha uma mulher querendo subir, que dizia ser minha filha. Meu coração acelerou. Pensei em dizer que não estava, em mandar embora, em fingir que não existia. Mas respirei fundo e disse para o porteiro deixar subir. Quando abri a porta, levei um susto. Renata estava irreconhecível. Mais magra ainda, os cabelos sem brilho, olheiras profundas. Usava uma roupa simples, sem maquiagem, sem os acessórios caros que Fábio comprava com o meu dinheiro. Parecia uma versão apagada da filha que eu conhecia. Ela ficou parada na porta, sem saber o que dizer. Ficamos nos olhando por alguns segundos, que pareceram horas. Então, ela começou a chorar. Mãe, me perdoa. Por favor. Eu sei que errei. Eu sei que fiz coisas horríveis. Mas eu me arrependo de tudo. Deixei ela entrar. Ofereci água, mandei sentar. Não por carinho, mas por educação. Sentei na poltrona de frente para ela e esperei que continuasse. Renata contou que ela e Fábio tinham se separado, que depois do julgamento, a convivência ficou impossível, que ele a culpava por tudo. Dizia que se ela tivesse me convencido a retirar as queixas, nada daquilo teria acontecido. Que as brigas eram constantes, que Isabela vivia assustada, que a casa tinha virado um inferno. Ela estava morando num apartamento pequeno, alugado, trabalhando como vendedora numa loja de roupas. Ganhava pouco, mal dava para as despesas. A vida de luxo que ela achava que tinha, sustentada pelo dinheiro que roubaram de mim, tinha acabado. Mãe, eu preciso da senhora, preciso da sua ajuda, não tenho mais ninguém. Olhei para minha filha. Para a mulher que me traiu, que deixou o marido me roubar, que me tratou como lixo na minha própria casa. Ela estava ali, pedindo ajuda, se fazendo de vítima mais uma vez. E eu disse não. Renata, eu te amo. Você é minha filha e isso nunca vai mudar. Mas amor não significa aceitar tudo. Não significa fingir que nada aconteceu. Você fez escolhas. Escolheu ficar do lado dele quando podia ter me defendido. Escolheu gastar dinheiro roubado quando podia ter me avisado. Escolheu seu conforto em vez da sua própria mãe. Ela tentou me interromper, mas eu continuei. Eu passei 4 anos sendo invisível na minha própria casa. 4 anos engolindo desaforo, abrindo mão de tudo, me diminuindo para caber no espaço que vocês deixavam para mim. Eu não vou voltar para isso. Não vou te sustentar, não vou pagar suas contas. Não vou fingir que somos uma família feliz. As lágrimas dela caíam, mas eu não parei. Se você quer reconstruir nossa relação, vai ter que ser diferente. Vai ter que ser com respeito,
com honestidade, com limites claros. Eu posso ser sua mãe sem ser seu banco. Posso te amar sem me destruir. Mas isso vai levar tempo, muito tempo. E vai depender de você, não de mim. Renata foi embora naquele dia sem conseguir o que queria, mas voltou outras vezes. No começo, eu mantinha distância. Conversas curtas, encontros breves, nada de intimidade. Aos poucos, muito aos poucos, fomos reconstruindo algo. Não é a relação que tínhamos antes. Talvez nunca seja, mas é uma relação honesta, onde eu não preciso mais fingir que está tudo bem quando não está. Isabela é a parte mais delicada dessa história. Minha neta tem 12 anos agora. Passou por muita coisa que criança nenhuma deveria passar. Viu os pais serem processados, viu a família desmoronar, viu o pai ir embora e a mãe afundar em dívidas. Ela não teve culpa de nada, mas pagou o preço mesmo assim. Mantenho contato com ela. Mando mensagem no aniversário, no Natal, em datas especiais. Às vezes, ela vem me visitar, passa uma tarde aqui, conta sobre a escola, sobre as amigas. Nesses momentos, eu vejo a menina que ela ainda é, por baixo de toda a confusão que os pais criaram. Não sei que tipo de relação teremos no futuro. Ela ainda está processando tudo o que aconteceu. Às vezes fica calada, às vezes faz perguntas difíceis, às vezes parece não saber de que lado ficar. Eu não a pressiono. Só deixo a porta aberta e espero que, quando ela estiver pronta, saiba que pode contar comigo. A vida que tenho hoje é completamente diferente da que tinha há 1 ano. Tenho amigas de verdade. Jurema, que me acolheu quando eu mais precisava. Dona Célia e Dona Aparecida, do grupo da terceira idade. As senhoras do clube de leitura da biblioteca. Gente que gosta de mim pelo que eu sou, não pelo que eu posso dar. Viajo quando tenho vontade. Já fui pra praia 3 vezes esse ano. Conheci Campos do Jordão no inverno. Vi neve pela primeira vez na vida aos 67 anos. Estou planejando uma viagem para o Nordeste no ano que vem. Quero conhecer as praias que sempre vi em fotos. Faço trabalho voluntário numa instituição que ajuda idosos em situação de vulnerabilidade. Gente que passou por coisas parecidas com as que eu passei. Gente que foi roubada, abandonada, esquecida pela própria família. Quando conto minha história para eles, vejo nos olhos deles algo que reconheço. A esperança de que é possível recomeçar. Porque é sempre possível recomeçar. Às vezes me perguntam se eu me arrependo. Se não teria sido mais fácil perdoar, esquecer, deixar para lá. Se todo esse processo, toda essa dor, valeu a pena. Eu respondo que sim. Valeu cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento difícil, porque eu recuperei algo que tinha perdido há muito tempo. Minha dignidade, meu respeito próprio, minha voz. Eles quiseram me apagar, quiseram me transformar numa velha invisível, conveniente, descartável. Acharam que podiam me roubar, me humilhar, me tratar como se eu não existisse. E por muito tempo, eu deixei. Por muito tempo eu engoli, aceitei, fingi que estava tudo bem. Mas no dia em que encontrei minhas procurações falsificadas, algo dentro de mim acordou. A Marlene que eu era antes de me perder, a mulher forte que trabalhou 35 anos, que criou uma filha sozinha depois que Geraldo se foi, que nunca abaixou a cabeça para ninguém. Essa mulher estava adormecida, não morta. E quando despertou, ninguém conseguiu pará-la. Meu silêncio naquele dia, quando Fábio disse que tinha vendido meu carro, não foi fraqueza. Foi estratégia. Foi a calma de quem sabe que a melhor resposta, às vezes, é não responder. Foi a sabedoria de quem aprendeu que gritar entrega poder, mas agir toma de volta. Hoje, quando olho para o espelho, não vejo mais uma mulher invisível. Vejo alguém que passou pelo fogo e saiu mais forte. Alguém que perdeu muito, mas recuperou o essencial. Alguém que aprendeu, da forma mais difícil, que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Se você está passando por algo parecido, se está sendo diminuída, ignorada, tratada como se não importasse, saiba que você importa. Saiba que nunca é tarde para reagir. Saiba que sua voz tem poder, mesmo que tenham tentado silenciá-la por anos. Você não precisa aceitar migalhas de quem deveria te dar o mundo. Você não precisa se diminuir para caber nos espaços que os outros deixam. Você não precisa de permissão para existir, para ter vontades,
Para ser feliz, a família que te machuca não é família, é prisão. E de prisão, a gente foge. Meu nome é Marlene de Souza Barbosa. Tenho 67 anos. E essa foi a história de como eu deixei de ser invisível e voltei a ser eu mesma. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.